A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos aí nesse início de terceiro trimestre de 2023. E nesse trimestre, irmãos, a nossa lição é uma lição apologética, uma lição fantástica, aonde nós estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, certo? Essa é a nossa lição. Como eu já falei, a minha é diferente, a minha é um pouco maior e eu gosto de colocar uma capa e espiral nela, tá? Na nossa primeira lição, na lição de número 1, nós colocamos de uma forma bem prática o que é o espírito da Babilônia, certo? E como ele se manifesta no nosso tempo. Não somente na questão de ser uma denominação ou uma organização, mas como o termo diz, espírito, algo sim que não existe uma forma concreta, mas está em todos os lugares. Este é o espírito da Babilônia. E esse espírito da Babilônia, ele vai trabalhar como? Ele trabalha trazendo exatamente a nossa lição de número 2. E a lição de número 2 tem o seguinte título: a deturpação, veja bem, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A gente, já de arrancada, para nós podermos entender o que é essa lição, nós precisamos entender o que é essa palavra deturpação. A palavra deturpar, ela vem de corromper ou dar um mau emprego, ou empregar, colocar de forma errônea, desfigurar, desvirtuar. Ou seja, o tema da nossa lição, a deturpação da doutrina do pecado, vai falar exatamente deste modelo que o mundo está empregando, desfigurando a doutrina do pecado. Ou seja, fica o nomezinho de doutrina do pecado ali, mas eles vão tirando as relações bíblicas e aquilo que Deus falou. Então é nesse meio que nós entramos com a nossa lição de número 2. E é interessante que o pastor Douglas Batista, ele não somente vai falar da doutrina do pecado, mas ele vai trazer 3 pontos que nós vamos falar no tópico 2, que é a teologia do pecado social, a teologia da libertação e também sobre o liberalismo teológico. São 3 pontos que, a princípio, parecem divergentes, mas quando nós estivermos ali no tópico 2, você vai ver o quão parecido eles são e quantos males eles causam na igreja. E no nosso último tópico, nós vamos pegar e nós vamos aplicar exatamente, vamos trazer de forma bem prática e concisa o que essa teologia errônea, essa descaracterização da teologia bíblica, que é essa deturpação, esse liberalismo, ele está causando no nosso meio. Então fica conosco aí, e eu tenho certeza que esta aula vai abençoar muito a sua vida e o seu ministério. E também, já que nós estamos aí nessa troca, eu entrego material, você aprende, deixa o seu likezinho aí, deixa um joinha, certo? E isso vai nos ajudar bastante. Também, não esquece, se você ainda não é inscrito, nós estamos trabalhando para levar conteúdo bíblico para você. Então já deixa a sua inscrição aí também, tá? Que tudo isso nos ajuda e nos ajuda a crescer e trazer um conteúdo ainda melhor para você, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto áureo, ele vai dizer assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Preste bem atenção, em nenhuma parte do Antigo Testamento diz que a lei ela abole o pecado, que ela vai trazer a abolição do pecado. Na verdade, a lei ela trouxe conhecimento.
A lei ela vai trazer o conhecimento da vontade de Deus. Então a lei ela nunca salvou. Lembrando que um dos termos que é usado nos sacrifícios é o termo expiar. Expiar é como se você pegasse uma faca e começasse a raspar, certo? Para tentar tirar a crosta que estava em cima. Isso é a expiação, é tirar aquele pecado que estava em cima. Mas, naturalmente, ele sempre vai voltando, tá? Então, a doutrina da expiação é arrancar aquilo que está aparente, mas sempre fica mais surgindo. Quando nós falamos da doutrina da expiação de Cristo, aí ela já é mais profunda. Vamos lá para Colossenses capítulo 2. A Bíblia vai dizer que quando nós estávamos em mortes aos nossos pecados, Cristo foi, pegou a cédula que nos era contrária, rasgou, e o que ele fez? Cravou na cruz do Calvário. Então todos os nossos pecados foram cravados no Calvário, e o sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados. A lei nunca salvou ninguém, mas a graça de Cristo perdoa todo o pecado. A verdade prática diz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus pode regenerar eficazmente o pecador. Ou seja, o pecado é uma rebelião flagrante, declarada contra Deus. Nós olhamos o pecado lá em Isaías 14, Ezequiel 28, começando lá no céu, no coração de Satanás, certo? Que ele era um anjo de luz, e ele se enche desta rebelião contra Deus. E nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que isto vai chegar até nós, Gênesis capítulo de número 3, aonde a serpente ela torce a palavra de Deus e ela vai trazer o quê? O afastamento entre Deus e o homem, ali no Gênesis, tá? E isto vai passando, chegando até nós. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos. Por isso, todos pecamos, todos pecaram. Romanos 3 e 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado, ele vem passando de geração em geração, essa tendência pecaminosa, e isto vai chegando até nós. E isto, irmãos, vai fazer o quê? Vai trazer tristeza, desânimo, abatimento, vai trazer dor. Mas deixa eu te dar uma notícia. 1 João capítulo 3, versículo 8, no finalzinho diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para arrancar, para desfazer as obras do diabo. Para isto Jesus se manifestou, para através do seu sangue e da sua obra salvífica, desfazer a obra do diabo. Ok? Vamos lá para o nosso tópico de número 1. Antes disso, deixa eu mostrar para você. Irmãos, esse daqui é o nosso PDF, certo? O material que eu uso para preparar a minha aula, ok? Para preparar a minha aula. E está disponível para você. É somente você entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp, certo? Nesse grupo, não é grupo de bom dia, não é grupo de florzinha, de figurinha, não. É grupo para nós entregarmos material para te ajudar na sua aula. Eu disponibilizo o PDF, eu disponibilizo a aula e outros materiais interessantes que eu vou encontrando e vou colocando para os nossos alunos. Então entre lá, se inscreva, tá? Vai lá e já pede o nosso material. Às vezes você entrou e eu já disponibilizei, mas fala, viu, eu queria receber, e eu vou mandando, e os irmãos ali também são muito cooperativos e vão disponibilizando o material. O nosso tópico 1, ele diz assim: o ensino bíblico
da natureza do pecado. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Toda referência de pecado que nós temos está na Bíblia. É a palavra, é esta palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nós não podemos procurar outro lugar. Nós estamos hoje, irmãos, cada igreja tem aí sua noção de pecado. Isso pode numa igreja, não pode na outra. Faz assim de... Não, irmãos, não é assim que funciona. Precisamos ir para a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra, ok? E para isso, nós vamos começar lá no Antigo Testamento. E eu vou mostrar para você 6 palavras que existem no Antigo Testamento que vai falar que tem a noção de pecado. A primeira palavra, que é a mais conhecida nossa, é a palavra chatá, que ela quer dizer exatamente isso, desviar do caminho, errar o alvo. A segunda palavra é avel ou avon, não tem nada a ver com os produtos, certo? Já vou deixar bem claro, porque já teve debates, né, de grupos aí, que não pode, irmãos, não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A palavra avel ou avon fala de desonestidade, iniquidade, falta de integridade. Então tem essa pegada mais de prática, certo? Ou a prática da desonestidade, a prática da iniquidade. Nós temos outra palavra, que é a palavra pechá, que ela tem a ideia de rebelião contra uma autoridade constituída. A quarta palavra é a palavra rachá, que significa maldade, um intento mal, um sentimento, uma maldade moral, aquela maldade que está nos atos da pessoa. A quinta palavra é a palavra acham, que tem a ideia de culpa, uma culpa que é empregada à pessoa. E a sexta palavra é a palavra ta'a, que ela tem a ideia de estar andando errado, certo? Estar andando em um caminho errado. A palavra chatá fala de desvio do caminho. A palavra ta'a fala de você estar em um caminho errado. Então, nós temos 6 palavras aí no grego, no hebraico. Agora, no grego, nós temos 5, que são as 5 mais usadas. A primeira é a mais conhecida de todas, que é a palavra armatia, certo? Que nós usamos com a ideia de errar o alvo, que é a mesma ideia de chatá. Mas esta ideia de armatia, ela é assim, vamos dizer assim, é um desviar do caminho, certo? É você errar o caminho, mas é um desvio. Você está no caminho e você se desviou do caminho. Paulo vai usar essa palavra lá em 2 Timóteo, quando ele fala de Demas, que Demas o abandonou, desviando-se, certo, do caminho, amando o presente século. Tudo bem? A segunda palavra é ádica, que fala de injustiça, certo? O ato de cometer injustiça. A terceira palavra no grego que se refere a pecado é a palavra anomos, a palavra a de não, nomos de lei, não a lei, ou seja, de transgressão à lei, transgressão do mandamento. A quarta palavra é parapitoma, que é uma ofensa, uma agressão deliberada. Quando Paulo usa em Romanos, né, que ele vai falar da decisão dos homens de se afastar de Deus, ele usa parapitoma. E nós temos a quinta palavra, que é poneros, que fala de iniquidade, é algo moral, um defeito moral, uma falta de qualidade e expressão moral. Então nós temos aí 5 palavras que vai trazer o quê? Vai trazer exatamente, irmãos, essa ideia de pecados para nós. Aqui em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17, Tiago 4,17, ele vai nos dizer bem assim
o apóstolo Tiago. Porque todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto peca. Ou seja, o pecado dentro da Bíblia não é somente o ato de você cometer algo errado, algo que você deveria fazer certo, você faz errado. Não é o ato. Pecado na Bíblia tem a ver com as ideias, certo? Com o seu proceder. Você sabe o que tem que fazer e não faz, automaticamente você pecou. No tópico de número 2, fala a universalidade do pecado. Isso quer dizer o seguinte, que desde que Adão pecou em Gênesis capítulo 3, o pecado vem passando de um para o outro, certo? Ele não é algo que está na nossa genética, no nosso corpo, mas é algo que está na nossa natureza. A natureza do homem, ela é caída. A natureza do homem, ela é pecadora. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que, e Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer está nele. Não nele, corpo, mas na sua natureza pecadora. Se você tem filho, você tem criança pequena em casa, conta aí, você ensinou teu filho a mentir? Você ensinou teu filho a colocar a culpa no coleguinha? Ninguém fez isso. E eles aprendem isso automaticamente. Isso faz parte da natureza do ser humano, de se eximir da culpa, né? Errar e colocar a culpa em outro. Isso faz parte da natureza humana. Então, desde que houve que Adão e Eva, eles pecaram, o ser humano, ele vem trazendo, vem participando da vida do homem. Você olha, Adão e Eva foram expulsos, automaticamente isso passa para Abel, para Caim, Caim mata seu irmão, e sucessivamente o pecado vai só aumentando e vai sendo acrescido a vida dos homens. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5, versículo 21, dessa forma: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus. Ou seja, aonde para o pecado? O pecado para quando o homem tem um encontro com Cristo. O pecado breca. Por quê? Porque Cristo põe um ponto final no pecado. E isso, irmãos, é muito importante e necessário nós entendermos, porque Jesus, em sua morte, ele nos dá uma nova natureza. É por isso a ideia de regeneração, tá? Por quê? Porque o mundo, ele jaz no maligno. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos leva longe do Senhor. Mas quando nós tomamos uma decisão por Jesus, e Jesus entra na nossa vida, o afastamento de Deus, ele é quebrado. E a partir daquele momento, nós somos reconciliados. Essa é a ideia que Nicodemos não entendeu em João capítulo de número 3. O que Nicodemos não entendeu? Como poderia ser um homem gerado de novo, mas não gerado de mulher, não gerado da semente corruptível, mas gerado de Deus, gerado de uma nova natureza em Cristo Jesus. Então é muito importante nós termos essa ideia, certo? Que o pecado nos afasta, mas Cristo nos atrai. Todos pecaram. Romanos 3:23 de novo. Todos pecaram. Todos pecaram. A partir de Adão, essa natureza pecaminosa vai sendo passada de um para o outro, de um para o outro. E é importante nós notarmos isso, por exemplo, quando nós falamos desta ideia de expiação, nós podemos dividir essa expiação em 4 partes. A primeira, moral, certo? Originada no amor desinteressado de Deus, né?
e que assegura a libertação ao pecador, comercial, certo? O Senhor vai lá e paga o resgate pelo pecador e o livra da escravidão, legal, como um ato de obediência à lei, né, como um ato de obediência à lei que eu violei, que o pecador violou, e o quarto ponto, sacrificial, pela obra de mediação do sacerdote na reconciliação do pecador com Deus. Ou seja, a expiação ela é profunda. A expiação ela vai até a profundidade do ser humano, trazendo este homem a uma nova e viva experiência com o Senhor, tá? Então, o pecado é universal, o pecado está em todos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nesta vida eterna, nós temos reconciliação, nós temos uma nova esperança, nós temos vida, nós temos vivência com o Senhor. E isto é importante nós compreendermos esta vivência. E o nosso tópico, nosso terceiro subtópico, fala sobre a corrupção total. Irmãos, preste atenção. Nós compreendemos que todo ser humano, ele foi corrompido pelo pecado, certo? Ele foi corrompido. Ele foi corrompido na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Todo ser está corrompido. Mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, ele aconselha que todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, seja santificado para o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que nós tomamos uma decisão por Cristo, toda corrupção ela é regenerada. Tudo aquilo que foi corrompido é regenerado. Cristo nos regenera, nos gera de novo. E isso, irmãos, é fantástico, porque, veja bem, em Gênesis capítulo 2, nós temos as bases tanto para a salvação, pela doutrina da salvação, como a doutrina do pecado. Ok, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Como nós temos a base para a doutrina do pecado? Deus deu uma ordem, certo? Qual é a ordem? Não comam. Ou seja, a partir do momento que você comer, você está quebrando a lei de Deus. Ok. E qual é a base para a doutrina da salvação? É exatamente o mesmo texto. É não coma. Porque a partir do momento que você obedece à palavra, você está vivendo em santificação. Por quê? Porque todo pecado é desobediência ao Senhor. E a doutrina da salvação, ela é baseada exatamente na obediência fiel ao Senhor. Então nós precisamos ter isso muito claro dentro da nossa mente. O nosso tópico de número 2, ele tem o seguinte tema: as teologias modernas. E ele vai ser dividido em 3 pontos. Primeiro, a teologia do pecado social, teologia da libertação e a última é o liberalismo teológico. Então nós temos 3 pontos e eles são basicamente complementares entre eles. Por quê? Vamos começar ali com a ideia de teologia social. Nós vamos ver que houveram alguns concílios católicos em 68, em 1968 e 1979, e eles chegaram em um consenso que o pecado não é algo espiritual, mas o pecado é exatamente o problema social do ser humano. Que o homem, quando ele é marginalizado pela sociedade, certo? Ele abre espaço para o pecado. Em contrapartida, quando essa marginalização é retirada deste homem, e este homem consegue crescer e evoluir, entre aspas, evoluir, automaticamente ele passa a se libertar do pecado. Então nós temos uma teologia social
E essa teologia social vai separando os homens em classe, certo? Vai separando em classes, em categorias. E isto vai abrindo espaço, por exemplo, para a questão do feminismo. Se a opressão do homem pecador é a sua marginalização da sociedade, a opressão da mulher é exatamente ela estar subjugada ao marido. Então começa a ideia do feminismo. Passou um tempo, os homossexuais pensaram, opa, nós temos uma outra situação. Nós somos marginalizados. Então o pecado não é o homossexualismo, mas é marginalizar a nossa forma de vida. Então, e aos poucos a Igreja Católica, ela foi disseminando e ampliando esta ideia de teologia social. Já nesse viés vai surgir a teologia da libertação, que um dos grandes referenciais aqui que existe é Leonardo Boff, certo? Leonardo Boff, que é um teólogo católico brasileiro, certo? Um teólogo católico brasileiro, que vai levar essa teologia a um patamar ainda maior. Por quê? Porque nós vamos ver que a teologia da libertação, ela não vai estar pautada nos princípios bíblicos do que é pecado, mas ela vai estar pautada na indignação do homem, certo? Naquele sentimento de indignação do homem pelaquilo que ele está vivendo. Então, daí nós vamos ter a teologia da libertação da injustiça social, da parte moral, da parte econômica, na questão de gêneros, na questão familiar, ou seja, a teologia da libertação, o que ela vai fazer? Ela tem a ideia literal de libertar o homem, certo? O homem no sentido universal, homem, mulher, libertar o homem daquilo que lhe oprime. Daí, por exemplo, você pega os latino-americanos, eles vão para a Europa, eles são oprimidos porque eles não são europeus, são latino-americanos, são descriminalizados, e o que acontece? A teologia da libertação será aplicada neles. Eles precisam ser libertos dos opressores. Daí nós vemos, lógico, existem questões humanitárias, mas quando países não querem receber refugiados porque o país não tem condição, a teologia da libertação, ela entra. Ela entra dizendo assim, não, o pecado social está separando pessoas. Pegamos o caso do homossexualismo. A sociedade está oprimindo os homossexuais porque eles tomaram uma decisão, certo? Então, eles tiram todo o viés bíblico e eles aplicam um viés social, certo? A luta de classe econômica, nós temos os movimentos agrários, certo? De movimento sem terra, movimento sem teto. Tudo isso está baseado na teologia da libertação, que ela começa a crescer com Leonardo Boff, certo? Aqui no Brasil, Gutierrez, no Peru, certo? Começa na América Latina. E a maioria daqueles que propõem, eles têm um viés marxista, certo? Por quê? A teologia da libertação, ela está muito próxima do marxismo. Sendo assim, existem linhas políticas que são marxistas que vão se apoiar nela. Ou seja, começa a trabalhar a religião e a política junto. Então, nós temos aí dois problemas. A teologia da libertação, nós temos a teologia do pecado social, certo? Que isso daí são do lado católico, que vai criar, certo, uma teologia dentro do protestantismo, que é a teologia da missão integral, certo? Essa teologia da missão integral, ela muda de nome dentro do protestantismo, mas ela vai nesse mesmo viés. Muitas denominações, eles dizem, não, nós precisamos olhar o homem como todo, nós precisamos atender o homem como todo. E eles vão, certo, apoiando estas pessoas que são, entre aspas, oprimidas e marginalizadas por causa, de novo, entre aspas, dos seus pecados sociais,
e vão tirando princípios bíblicos. Daí nós vamos vendo denominações que vão aceitando, certo, a homossexualidade como sendo algo aceitável diante de Deus. Por quê? Porque Deus ama todo mundo. Deus não descriminaliza ninguém. Deus não tem filho preferido, certo? Deus é amor, Deus aceita. Então, existe esse viés, certo, de tirar a opressão e acolher aquele que está sendo desprezado. E isto gera uma outra situação, tá? Que é o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É exatamente liberar as amarras da teologia, tirar a teologia daquilo que lhe amarra à palavra, certo? A teologia, todo mundo sabe, a teologia é um estudo sobre as coisas de Deus. Então, o que o liberalismo teológico vai fazer? Ele vai tirar as amarras que liga teologia e Bíblia. Então, Bíblia fica para cá e o estudo sobre as coisas de Deus para cá. E o que vai acontecer? Este estudo das coisas de Deus, que é a teologia liberal, vai começar a deixar de acreditar em milagre, em coisas espirituais, no sobrenatural. Ela vai pegar o quê? Somente aquilo que tem a ver com a salvação, certo? O perdão. Mas o perdão na questão moral, certo? Não perdão da alma, mas questões morais. Questões, não, olha, Deus ama, Deus abraça, a Bíblia diz que Deus é amor, né? E nós precisamos aceitar. Vai se afastando dos princípios da palavra. Porque veja bem, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, ela também diz que Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12 deixa muito clara, Deus é fogo consumidor. Fato, entendeu? Então, nós temos esses pontos que estão sendo levantados dentro da teologia liberal, que vai tirando, por exemplo, nós temos uma série de igrejas que se dizem protestantes, mas eles já não creem mais na divindade de Jesus, ou não creem nas coisas espirituais que aconteceram. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles vão dizer, certo, que Jesus, não é que Jesus multiplicou os pães e os peixes, é que Jesus convenceu aqueles que tinham pães e peixes, a semelhante do menino que tinha os pães e os peixes, ele convenceu a repartir e todo mundo tinha em comum. Então nós temos aí uma deturpação desses princípios, que vai levar ao nosso terceiro tópico. Esse terceiro tópico diz assim, a normalização do pecado. Aí nós vamos ter, de novo, 3 pontos. Primeiro ponto, crise ética e moral. Segundo ponto, imoralidade sexual. E terceiro ponto, dessacralização da vida. Vamos lá, vamos bem rapidinho para nós entendermos isso, porque nós vamos descorrer esses assuntos em outras lições. Primeiro, crise ética e moral. Ética e moral são baseados em princípios judaico-cristãos, princípios que estão sendo abalizados há mais, veja bem, há mais de 4.000 anos, 4.000 anos, desde a época que Moisés começou a estipular, colocar a palavra de Deus, escrever, vem sendo moldado toda um consciente, um pensamento. Cristo veio, trouxe a sua palavra, os discípulos pregaram, foi se criando uma ética pautada na palavra de Deus. Agora se levantam homens, isto na questão de décadas e séculos, vem tentando desconstruir a palavra de Deus. E hoje a ideia de moral e a ideia de ética é o seguinte, eu tenho a minha ética, você tem a tua. Cada um vive segundo a ética que tem para si, ou seja, o relativismo moral. Tudo é relativo, certo? Eu posso dizer, essa blusa é preta. Outros dizem, não, para mim não é preta. Para mim é um tom de azul. E cada um enxerga de um jeito.
mas se você chegar e ver, ela é preta, né? Mas o relativismo moral, ele vai desconstruir. A Bíblia diz que mentira é pecado. Mas o que é mentira? Segundo essa forma de relativismo. Mentira pode ser um outro viés da verdade. Mas a Bíblia diz que mentira é mentira. E mentira é obra do diabo. Da mesma forma, o segundo tópico fala da imoralidade sexual. Hoje, um moço e uma moça casar virgem é piada, certo? Por quê? Porque a ideia é a seguinte, e eles usam essa expressão, meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, eu posso fazer tudo o que eu quiser, certo? Por quê? Porque Deus só quer o coração, tá? Isso daí tem muito a ver com o gnosticismo já da época de Jesus, já da época dos apóstolos, que eles tinham a ideia que o corpo é mau. O corpo é mau. O corpo você pode fazer o que quiser com o corpo. O corpo não vai para o céu, então você faz o que quiser nele. Porque Jesus quer a sua alma. Pode sujar o corpo à vontade, desde que você mantenha a sua alma pura. Eu não sei como que eles conseguem ter essa ideia, mas é isso que eles estão pregando. Então o que vai acontecer? Vamos voltar a 1 Tessalonicenses 5 e 23. Paulo diz assim, todo o vosso corpo, alma e espírito. O homem completo precisa ser apresentado santo diante do Senhor. Então a imoralidade sexual, eles vão dizer, não, tudo é liberado, certo? Hoje, irmãos, nós vamos assistir, todos nós filmes, assistimos série. Mas é até difícil de assistir. Por quê? Você está assistindo um filme, esses dias atrás eu estava com uma série, gostei da série. Comecei, estava inanimado na série. No terceiro, quarto capítulo, né, episódio da série, começou mulher com mulher se beijando, promiscuidade. Eu falei, oh, isso não dá para mim. Por quê? Porque é normal. E as pessoas começam a assistir, e as pessoas começam a ver, aquilo que era horrível deixa de ser. Por quê? Porque o ser humano vai se adaptando com aquilo que está vendo. Então, a imoralidade sexual, luxúria, sensualidade, irmão, sensualidade dentro da igreja, fora da igreja. Esses dias atrás, nosso pastor estava pregando e falou, irmãos, toma cuidado, esse negócio de pessoal vindo para a igreja, vindo quase pelado, sabe? E é o que acontece dentro da igreja, certo? Dentro da igreja. Você vê no meio cristão, que deveria ser diferente, o pessoal andando seminu. Hinos que não são hinos, não tem como chamar de hinos, certo? Dentro das igrejas, danças horríveis dentro da igreja, tem igreja que tem grupo de coreografia que é decente, até legalzinho, mas coisas, irmãos, horríveis, gente dançando funk dentro da igreja, que o sangue de Jesus nos guarde, entendeu? Então, a imoralidade sexual, certo? Imoralidade sexual entrando dentro do meio cristão. E isso vai trazer o quê? A dessacralização da vida. A vida que era sagrada, hoje não é mais. Por quê? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, certo? Eu tomo as decisões que eu quiser da minha vida, porque a vida é minha. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Lê do engano. Porque todos nós teremos que nos apresentar diante do Senhor e nós vamos ter que apresentar o que nós fizemos ao Senhor com o nosso corpo. Tá? A vida, o Senhor nos deu de presente, mas a vida é dele. Quem dá a vida e tira a vida é ele. Nós vamos ter uma aula muito pesada sobre isso e eu quero ter o prazer de falar sobre aborto, certo? De falar contra o aborto, mostrar para você quanto é importante a vida, independente se ela está nascida ou está com dia de fecundação, tá? Que é menor que é uma célula, é algo minúsculo, mas ali já está a vida, certo? Já está a vida. Então, irmãos, nós precisamos entender que por que tudo isso está acontecendo? Porque o que era pecado já não é mais. Aquilo que nós tínhamos como certo, já não temos mais. Por quê? Porque tudo é relativo. Cada um olha do viés que acha interessante. E isso é perigoso. Isso tem causado
muitos problemas e muitos perigos. E é por isso que nós vamos, na lição de número 3, entender o que é o perigo do ensino progressista, tá bom? Então, o ensino progressista, juntamente com todas essas outras teologias, está desqualificando e descaracterizando o que a Bíblia fala no seu interior, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Fique conosco na lição de número 3. Nós estamos juntos de novo.